Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. No que diz respeito à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à edição da Instrução Normativa da Receita Federal de número 2264, de 30 de abril de 2025, instrução essa que altera diversos itens da Instrução Normativa 2121, que é a instrução que regulamenta, a apuração das contribuições do PIS e da COFINS. Então são uma série de alterações, nós vamos apresentar aqui só alguns destaques e depois, nos próximos painéis, a gente vai fazer comentários sobre as demais alterações. Então, assim, de principal dentre as alterações introduzidas, a primeira dela é que a instrução, ou a Receita, ressalta que é expressamente vedado o aproveitamento de crédito em relação à aquisição para revenda de bens sujeitos à tributação concentrada, bens monofásicos, inclusive as parcelas correspondentes ao frete e ao seguro. Então, como todos bem sabem, no judiciário tem muitas empresas que estão pleiteando o direito a fazer o crédito, algumas sobre os produtos de concentração monofásica, o próprio custo do bem, e também sobre a parcela do frete e do seguro na aquisição desses bens. Então existe uma discussão que ainda não se encerrou, mas a Receita Federal, através dessa instrução, ela reforça então que além da vedação do tomada de crédito na compra do produto, que vai ser tributado de forma monofásica, ou seja, esse produto é tributado uma única vez pela indústria ou pelo importador, e depois, no restante da cadeia, ele é alíquota zero, que é o caso de produtos de higiene e limpeza, seria pneus, cosméticos. Então, são diversos produtos que a tributação é na indústria ou no importador. As demais contribuintes da cadeia, distribuidores, atacadistas ou varejistas, eles tributam com alíquota zero. E por óbvio que daí então, como já foi tributado uma única vez lá na indústria ou no importador, não dá direito a crédito para quem está no restante da cadeia, porque já foi tributado em definitivo. Mas a discussão toda era se o frete pago, o distribuidor, o atacadista, o varejista, que adquire o produto monofásico e paga o frete, que esse frete veio tributado e ele, no caso, não estaria inserido no custo do produto monofásico. Então, ele teria ou não direito? É uma discussão que está no judiciário, não tem uma definição, mas a Receita aqui reforça que não gera direito a crédito também o frete e o seguro na aquisição desses produtos. Por outro lado, a Receita também ela destaca que é permitido o aproveitamento de crédito na condição de insumo sobre frete e seguro no território nacional, quando da aquisição de bens para serem utilizados como insumo na produção de bens destinado à venda ou à prestação de serviços a terceiros. Então, anteriormente a legislação tratava o frete e o seguro como um custo do bem adquirido. Então, se o bem era tributado, é tributado. Se não, não. Agora ela dá um destaque nessa questão. Então, ele permite o direito ao crédito. E também destaca que dá direito ao crédito o frete e o seguro relacionado à aquisição de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizado na produção de bens, prestação de serviço ou locação a terceiro, quando a receita de venda de tais bens for beneficiada com suspensão, alíquota zero ou não incidência. Então, esses dispêndios dão direito a crédito. E também destaca que dá direito a crédito das contribuições do PIS e da COFINS, o dispêndio com veículos empregados no transporte da mão de obra. Aqui, no caso, seria quando forem considerados como insumos, que é no caso das indústrias ou das empresas prestadoras de serviços. Então, com relação
ao destaque na legislação federal, a gente traz essa matéria. Essa instrução normativa, ela tem uma série de artigos, né? Altera uma série de artigos da instrução 2121, que é a instrução que consolida a regulamentação toda das contribuições PIS e COFINS. E como eu disse antes, nos próximos painéis a gente vai apresentar os destaques de outras alterações de cunho importante. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA Bernardon, vamos comentar algumas notícias na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Inicialmente, informamos que foi divulgada a Nota Técnica 2025.001, trazendo orientações sobre a implementação do CNPJ alfanumérico nos documentos fiscais eletrônicos. Conforme a nota técnica, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa 2229 no dia 15 de outubro de 2024, que modifica a regra de formação do CNPJ no Brasil. Essa ação visa ampliar a capacidade de geração de números de CNPJ para a abertura de empresas devido ao esgotamento da modelagem atual. A repercussão desta mudança afeta milhares de sistemas e não será diferente com os sistemas de faturamento e emissão de notas fiscais eletrônicas e seus respectivos ambientes de autorização mantidos pelas administrações tributárias. Esta nota técnica abrange os ambientes de autorização de documentos fiscais eletrônicos sob a coordenação do ENCAT, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico e outros serviços, a guia de transporte de valores eletrônica, MDFE, que é o manifesto, né, de documentos fiscais eletrônicos, bilhete de passagem eletrônico, nota fiscal de energia elétrica, nota fiscal 3, e a nota fiscal de comunicação. A previsão de geração dos primeiros CNPJs alfanumérico está definida para julho de 2026. O novo número de identificação, CNPJ alfanumérico, será o mesmo tamanho que o número atual, com 14 posições. As 8 primeiras posições terão caracteres alfanuméricos, letras e números, e identificarão a raiz do novo número. As 4 posições seguintes, a raiz, também terão caracteres alfanuméricos, letras e números, e identificarão a ordem do estabelecimento a ser inscrito. As 2 últimas posições serão numéricas e identificam os dígitos verificadores desse CNPJ alfanumérico. A fórmula de cálculo do dígito verificador do CNPJ alfanumérico não muda. Foi mantido o cálculo pelo módulo 11 da nota técnica. Porém, para garantir a utilização dos atuais números de CNPJ, tipo numérico, será necessária a alteração do modo como se calcula o dígito verificador pelo módulo 11. Serão utilizados no cálculo do módulo 11 os valores relativos a letras maiúsculas lastreadas na tabela denominada código ASCII2 como solução para unificar a representação de caracteres alfanuméricos. Na rotina de cálculo do dígito verificador no CNPJ, serão substituídos os valores numéricos e alfanuméricos por valor decimal correspondente ao código constante na tabela ASCII2 e dele subtraído o valor 48. Desta forma, os caracteres numéricos continuarão com os mesmos montantes e os caracteres alfanuméricos terão
os seguintes valores: A igual a 17, B igual a 18, C igual a 19 e assim sucessivamente. Esta definição permitirá que o atual número do CNPJ tenha o mesmo cálculo do seu dígito verificador quando os sistemas iniciarem a identificação alfanumérica. Depois, em termos de alteração do regulamento do ICMS, foi publicado o Decreto 58.140, concedendo diferimento do pagamento do ICMS na importação de óleos e gorduras vegetais ou animais por estabelecimento industrial produtor de diesel verde, HVO, de combustível sustentável de aviação, SAF, ou de químicos verdes, bio-GLP, bio-nafta, óleo leve ou óleo pesado renovável. Já em termos de orientações normativas, foram publicadas 3. A de número 36 altera as disposições relativas a operações com arroz e seus subprodutos, acrescentando os tipos 4 e 5 para fins de identificação do preço de referência do arroz beneficiado. Essa alteração vem corrigir uma distorção causada pela base de cálculo reduzida em produtos com maior qualidade, tipo 1 e 2, por exemplo, enquanto produtos de baixo valor perdiam o benefício, não se enquadrando nas regras do preço de referência. Além disso, a mesma instrução normativa exclui as operações com sementes de arroz destinada ao plantio do cálculo para obtenção do percentual limite de remessa de arroz em casca para outras unidades da federação por empresa cujo estabelecimento firmar termo de acordo com o Estado do Rio Grande do Sul. Por sua vez, a Instrução Normativa 37 institui no âmbito da Receita Estadual do Rio Grande do Sul o WhatsApp Receita Estadual Cefaz-RS, com o objetivo de ampliar e facilitar o contato e o acesso dos contribuintes às informações relacionadas à sua conformidade tributária. Esta aplicação já está em uso e foram apenas discriminados os critérios que devem ser utilizados para a divulgação. Por último, a Instrução Normativa número 38 altera a relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade da substituição tributária, a partir de 1º de maio de 2025. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. Tenha um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA.